falando ainda de renovação, né? Novas esperanças. Deixa eu aproveitar e deixa eu chamar a Marisa Van Zeller, né? Que ela acompanhou com a posse da Marina Silva. Ô, Marina, eu tô confundindo a Marisa com a Marina. Marisa, boa noite para você. Oi, boa noite, tudo bom? Da Marina, né? Ela passou mal no final. Conta pra gente o que aconteceu nesse finalzinho da posse, Marisa. Boa noite pra você. Então, a Marina, ela fez o seu discurso, que foi muito longo, na verdade. Ela estava falando lá já por algum tempo. Foi uma cerimônia que contou com muitas pessoas, assim, o Planalto estava lotado, como a gente já até postou no site mais cedo. Ela conversou, fez seu discurso e o cerimonial avisou que quando ela terminasse, ela iria conversar, né, com a imprensa ali no púlpito que tem próximo à fita que delimita o espaço que a imprensa pode ficar. Só que a Marina não foi. E aí depois a gente conversando com as pessoas que estavam presentes e tentando entender, né, com interlocutores por que a ministra teria ido embora ao invés de conversar com a imprensa, eles falaram que ela passou mal, assim, a pressão dela baixou, porque muita gente foi cumprimentar a ministra logo após o discurso, a pressão baixou e ela teve que sair, então ela se retirou junto com o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Ô, Marisa, deixa eu te perguntar uma outra coisa rapidinho pra gente, né? O programa hoje está dinâmico, né? Então tem muita coisa pra gente avançar, né? Já estou aqui tomando um pouco do horário do greve. Mas assim, ô Marisa, me pareceu um clima de muita festa, né? A posse da Marina, né? Mais de 1.000 pessoas, né? Comparecendo a posse, né? Me pareceu que ela foi uma posse super concorrida, né? O que você conseguiu ver de pessoas, representantes da sociedade civil, lobistas? O que você viu aí no Palácio do Planalto? Qual era esse público que fez parte hoje da posse da Marina? Então, pelo que a gente percebeu, era um público bastante voltado com a agenda que a Marina defende, né? Ela, pelo que pareceu, ela não limitou o número de convidados, né, de pessoas que poderiam ir. Então, tiveram bastante pessoas ligadas a institutos, né? Institutos ligados ao meio ambiente. Claro, lobistas também, né? Sempre tem nos eventos de posse. Então, o que a gente percebeu foi mais esse público ligado à agenda que ela defende. Até no discurso dela mesma, ela falou que o número de pessoas que estavam presentes significava que era um desafio e um mandato, uma gestão não só dela, como do povo, em prol do meio ambiente, né? Ela trouxe ali um discurso muito de reconstrução, assim como todos os outros ministros que estão tomando posse agora. Aí ela falou de reconstrução ambiental ligado ao povo também. Ô, Marisa, só para fechar, eu senti que foi um discurso da Marina, foi um discurso de muito ataque ao governo Bolsonaro. Você também chegou também nessa linha, Marisa? Sim, com certeza. Ela até deu ali uma indireta, né, para o ex-ministro Ricardo Salles. Ela falou que na pasta do meio ambiente a gente viu, né, o povo viu boiadas passando onde deveriam passar só políticas ambientais. Então foi claramente uma crítica ao governo anterior. Até mesmo quando ela fala sobre retomada das políticas ambientais, ela fala bastante sobre isso, sobre retomar o que foi perdido e agora trazer esse foco para o meio ambiente. Tá certo. Marisa Van Zeller, diretamente do Palácio do Planalto. Obrigado, Marisa. Boa noite para você. Obrigada, Wilson. Boa noite. Ótimo. Pronto, Greg. Melhor resumo do que esse, acho que a gente não vai ter, né, mestre? Não vamos. Quentinho. Muito bom. E a gente teve também, né, Wilson, vamos passar para a próxima. A gente teve também a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também será ministro, nesse caso, da indústria, né? Foi um ministério que foi recriado pelo governo Lula, ele tinha sido extinto durante o período Bolsonaro, e agora foi recriado, e o né, volta repetidas vezes na fala do Alckmin: temos que reindustrializar o país, temos que retomar indústria, políticas para a indústria e assim por diante, né? Essa foi a tônica. Então, defende a reindustrialização do Brasil. Vamos subir, vamos dar uma espiadinha ali embaixo. Sobre as estratégias, né? Uma das estratégias para essa reindustrialização é a criação de um conselho, que, na verdade, é um pedido das entidades ligadas à indústria.
No passado, houve um conselhão ali voltado para os temas da indústria, esse conselho foi desativado, e o setor quer ter um espaço em que possa falar de política industrial com constância no governo. Então, parece que o pedido vai ser atendido. E vamos ver, também, né, informou que o Ministério terá sob seu guarda-chuva a Apex, que cuida do comércio exterior, e trabalhará de forma conjunta com o BNDES, ou seja, uma indicação de que o banco público vai usar os seus recursos para favorecer essa nova política industrial que está sendo anunciada aí, né? Bom, super preocupante toda vez que falam de BNDES, né? Agora, bom, essas entidades do setor industrial super aplaudiram esse discurso do Alckmin, então, Fiesp, CNI, né? Agora, o Brasil vive uma desindustrialização já de muito tempo, e a gente sabe muito que esses pacotes, esses grandes programas de industrialização, eles têm um efeito limitado. O Alckmin falou também outras coisas que eu acho que são interessantes no discurso dele, de reduzir o custo Brasil, né? De diminuir do problema de juros altos, né? E reforma tributária, que é uma super confusão de impostos no Brasil, isso atrapalha muito a indústria. Então, essas outras coisas são medidas muito mais horizontais, né, que beneficiam outros setores do Brasil, da sociedade brasileira, não só focadas na indústria, mas que podem realmente ter um benefício para todo mundo. Agora, falar de BNDES, o ideal é recorrer ao BNDES só quando você não tem outra fonte para pedir emprestado, né? Quando você não consegue ter esses recursos no mercado, de bancos privados e tudo mais. Então, a ver aí o que ele está imaginando. É importante, Duda, você ter tocado, você ter trazido, né, o problema do custo Brasil para a conversa, né? Porque o maior problema da indústria, para falar com o Alckmin, é competitividade, né? O custo do trabalho é alto no Brasil, a qualificação dos trabalhadores é baixa, não por causa deles, mas por causa de educação, cursos de requalificação, né? Uma indústria cada vez mais automatizada, você precisa de empregados mais educados para entender como é que opera a máquina. Sim. E tudo mais. A infraestrutura logística é deficitária. É deficitária. Né? Os portos. Exatamente. Então, um monte de coisas capengas. Sim. Que acaba tornando muito difícil para a indústria brasileira conseguir competir, exportar para fora, né? E competir com os produtos que são importados para o Brasil, da China, dos Estados Unidos, seja de onde for, né? E a gente precisa prestar atenção, uma coisa também, que o empresário brasileiro e a indústria brasileira, em particular, é muito mal acostumada com subsídios. Exato. Né? Eles tentam suprir esse déficit de competitividade pedindo graninhas, benesses para o governo, não é isso? Pedindo subsídio e protecionismo, né? Evitar a entrada de produtos internacionais. Agora, a diferença, Grebe, é que eu acho que esse governo, com o Fernando Haddad, tenha criticado muito os subsídios, né? Inclusive o da Zona Franca de Manaus. Então, acho que vai ser mais difícil para essa indústria pedir subsídios, mas o protecionismo é sempre um recurso que tem sido muito usado aí, né, por esse setor. O protecionismo tem muito de petismo. O Wilson, a gente teve também repórter lá na posse do Alckmin, né? A gente tem um vídeo, a gente tem um conteúdo para mostrar. Acho que temos o resumo da Júlia, que ele teve pela manhã, né? Estou recebendo aqui o sinal positivo aqui na nossa base, nosso
Matheus Rodrigues, né, nosso mascote. Ô, Matheus, dá para colocar o resumo da posse do Alckmin aí, por gentileza? Vamos colocar no ar. O Ministério da Indústria do terceiro governo Lula. O discurso dele foi focado em 3 pontos principais que tem um pouco de consonância com os discursos já que vem sendo adotado por Lula. O primeiro deles é a reindustrialização do país. Reindustrialização foi a palavra-chave durante todo o discurso. Apesar dele não ter dito como faria essa reindustrialização. Um dos caminhos sinalizados, já depois do discurso, isso durante a coletiva, foi a busca pela redução de juros e pelo fortalecimento do BNDES. Outro ponto também que foi apontado durante o discurso de Geraldo Alckmin, e também em consonância com a postura desse terceiro governo Lula, é a busca pela reinserção do Brasil nas questões internacionais, no comércio exterior. E nesse ponto, Geraldo Alckmin destacou a Apex no Ministério da Indústria. Lembrando que a Apex hoje está vinculada ao Ministério de Relações Exteriores. Também, durante o discurso, ele destacou o BNDES no MIDI. Outro ponto também abordado durante o discurso foi o foco na indústria verde. Geraldo Alckmin falou que pretende criar uma secretaria específica para tratar disso. Durante toda a fala dele durou cerca de 10 a 15 minutos, foi um discurso até longo. Ele trouxe alguns dos pontos que fizeram parte da reunião dele com a CNI, uma reunião que aconteceu na noite de ontem. E outro aspecto que vale ser mencionado é a relação que ele pretende ter com o setor privado. O setor privado foi mencionado em mais de uma ocasião durante o discurso de Geraldo Alckmin. E ele disse que não dá para fazer uma reindustrialização sem um diálogo com esse setor. Tá aí. Então, promessa, né, de uma política industrial, uma coisa que se repete também há muito tempo no Brasil. Né? A escolha do Alckmin faz sentido, é um dos nomes mais de centro-direita, vamos dizer assim, desse governo, e que tem um bom trânsito, né, com a iniciativa privada, então, pelo menos esse diálogo tem boas chances de acontecer mesmo, né? É bem isso, Greg. Fale. Só para a gente arrematar esse assunto das posses, né, tem algo que eu só queria falar rapidinho, Greg, que é o seguinte: essas duas posses, tanto do Alckmin quanto da Marina Silva, elas têm um caráter simbólico, né? O PT, durante toda a campanha, pregou a tal da Frente Ampla, né? Frente Ampla e tal, essa coisa toda, como um grande ativo da campanha do Lula. E no momento que você tem a Marina Silva como ministra num processo de reconciliação com o Lula, e você também tem o Geraldo Alckmin, ministro do Lula, vice-presidente, né, assumindo esse ministério, né, quer dizer, o Ministério da Indústria e Comércio, você tem a formalização você tem um símbolo dessa frente ampla, né, porque os dois tem uma questão de mágoa, né, durante muito tempo, né, a Marina foi magoada com o PT durante muito tempo, né, não só pelo fato dela ter sido demitida, né, como você falou aqui durante o programa, Greber, como também teve a questão da campanha de 2014. A Marina, ela foi alvo da máquina de assassinato de reputações do PT durante 2014. Né? A Marina liderava a pesquisa em 2014, depois ali da morte do Eduardo Campos. Então, havia muito ressentimento da Marina, né? Enfim, durante a campanha esse ressentimento ele se dissipou. E em relação ao Geraldo Alckmin, né, ele sempre foi um adversário histórico do PT, né? E até a campanha do Jair Bolsonaro no ano passado, pegou aquela frase, né, do Alckmin durante a campanha, acho que foi de 2018, falando: nossa, vocês vão deixar o PT estar de volta à cena do crime, né? Então isso foi muito usado pelo Jair Bolsonaro, né, durante a campanha. Então, assim, dá para perceber que essas duas posses, no mesmo dia, elas têm, de fato, esse caráter simbólico. Pelo menos o PT tenta dar um caráter simbólico para essa frente ampla. Agora, de novo, se essa frente ampla ela vai se constituir em votos, maioria no Congresso, e em um governo que, de fato, o presidente Lula vai ouvir esses atores para estabelecer um programa de governo, mesmo que seja improvisado daqui para frente, isso a gente vai ter que ver nos próximos capítulos. Aquilo que eu falei, nesse momento, Grebe, é muito oba-oba, muita festa,
mas trabalho que é bom, eu acho que ainda tem muito bate-cabeça nessa primeira fase, essa primeira semana, né, da gestão Lula 3.